Bater palma na missa. Pode ou não pode? Essa é uma questão que, volta e meia, ela está sempre aparecendo, né, nas timelines, nas redes e assim por diante. Eu quero fazer aqui uma conversa com você sobre isso, tá? Eu não vou ficar trazendo grandes citações, eu vou só dar linhas gerais. E depois a gente pode vir e fazer, até montar um curso que ajude a trazer todas as fundamentações. Mas eu acho que as linhas que eu vou colocar aqui talvez possam ajudar. A primeira coisa que a gente ouve sobre esse assunto, sobre bater palmas na Santa Missa, é a seguinte alegação. A missa é o Calvário, portanto, bater palmas na missa é indevido, porque como que você vai bater palmas diante do Calvário? Né? Não há cabimento bater palmas diante do Calvário. Muito bem. Deixa eu fazer aqui uma distinção, tá? Uma coisa é o dia no qual Nosso Senhor morreu na cruz do Calvário, ok? E depois nós temos a realidade da presentificação do Calvário na Santa Missa. Deixa eu fazer uma distinção sobre essas duas realidades. No dia que Nosso Senhor morreu na cruz do Calvário, talvez não, sem dúvida, o maior pecado que a humanidade já cometeu estava acontecendo ali. Nós matamos o Filho de Deus. Um deicídio aconteceu ali. O dia mais triste, o funeral mais triste da história da humanidade estava acontecendo ali. Ali não cabia palmas. Vou dizer mais, ali não cabia glórias. Ali não cabia aleluias. Ali não cabia nenhum tipo de exultação. Apenas tristeza e dor. Ok? Isso é o que aconteceu no dia do Calvário. Agora eu vou dizer para você o que acontece na missa, tá bom? O Calvário é presentificado por Cristo que, uma vez morto, vive para sempre. Ele é um cordeiro que, embora imolado, está de pé e é santo, 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 vitorioso. Cristo, vivo e vencedor, que João, na ilha de Pátimos, no domingo, vê vivo. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, sua voz como o som de muitas águas, vestimentas sacerdotais, caminhando entre os candelabros. Este Cristo é quem presentifica, pelo poder do Espírito, o Calvário. Ok? Existe uma diferença aqui importante. Ok? Ele presentifica o Calvário, mas ele não está morrendo de novo a cada missa. Morre de novo, morre de novo. Isso é uma heresia. Quem nos acusou disso foi Lutero. Ok? Então, entenda, Cristo glorioso, quem oferece o sacrifício. Mas ele também é altar e ele também é sacerdote. Ok? Então, aqui sim, nesta realidade, a missa que é sacrificial, ela também é banquete nupcial do Cordeiro. Está Cristo, está a igreja que é a esposa, encontra-se ali a igreja nos seus 3 estados, a igreja triunfante, militante e padecente diante do trono, diante do Cordeiro. Aqui cabe glórias, aqui cabe aleluias, aqui cabe santo, 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 aqui cabe uma série de movimentos que nós vemos incorporados na liturgia, na divina liturgia, nos mais diversos ritos que nós temos. Né? Nós vemos esses nuances da dimensão sacrificial e da dimensão festiva. Ok. O documento recente que nós temos, né, do Concílio Vaticano II é Sacrosanctum Concilium. E o Sacrosanctum Concilium não fala nada a respeito, né? Pode ou não pode bater palma? Não.
O que fala ali é sobre expressões corporais, mas para você querer justificar a aeróbica de Jesus a partir desse texto, é uma forçação de barra bem grande. Ok? O que nós temos é o seguinte: a congregação para o culto, né, e a disciplina dos sacramentos, ela publicou 5 instruções para a aplicação de Sacrosanto Concilium. O 4º documento, ok, chama-se Varietates Legitime. E o Varietates Legitime vai falar sobre a recepção da liturgia, ok, nas diversas nações, nas diversas culturas, nos diversos povos. Existe aquilo que não importa os séculos, não importam os povos, não importam o tempo, é o núcleo imutável, e existem coisas que são passíveis de mudança na liturgia. A língua que se celebra, e muitas outras coisas, né? Esse documento fala portanto, daquilo que a gente chama de inculturação, que é um termo tão difícil, porque em nome disso, quanta aberração a gente vê por aí, não é verdade? Mas olha que interessante. No número 42 desse documento, ele fala o seguinte, que para algumas culturas é considerado plausível e possível na liturgia a expressão de palmas e danças, quando elas são expressão de adoração, de louvor, de oração, súplica. É lógico que quando o documento fala isso, ele está pensando aqui nos povos da África, né? E seria talvez uma grande forçação de barra, talvez, querer trazer esse texto para a realidade da América Latina? Seria? Bom, a primeira coisa que eu quero levantar é que, independente disso, fica claro que a expressão de louvor com palmas, primeiro, ela é bíblica, né? Você vai ver os salmos falando sobre aplausos, levantar de mãos, danças, louvores. Ela tem rastro bíblico, ok? Ela tem rastro na patrística. Por exemplo, eu vou citar para você aquilo que Santo Agostinho escreve na Cidade de Deus, né, de Civitate Dei, quando ele descreve a cura dos irmãos que tinham, a princípio, uma espécie de epilepsia, o modo como a Assembleia Litúrgica reage, a exultação que acontece ali. Então é algo que se vê na igreja de Hipona, é algo que se vê na igreja de Cartago, é algo que se vê, né, no período patrístico nas igrejas do norte da África, essa expressão de exultação. Então tem lastro bíblico, tem lastro patrístico, e esse documento fala dessa manifestação de adoração e de louvor com palmas dentro desse ambiente cultural. Então, assim, bom, nós temos tudo isso daqui, né? Dentro da experiência carismática, eu conheço e vivi profundamente momentos de louvor e de adoração, com palmas e com danças e com exultação, cheios de santidade, cheios da presença de Deus. Eu vi isso várias vezes, em momentos que marcaram profundamente a minha vida. Então, seria possível que as palmas no Ocidente, em alguns ambientes, possam ser considerados de fato expressão de louvor e de adoração e não uma mera performance? Seria possível? Seria plausível? Eu quero dizer o seguinte para vocês sobre isso. Este discernimento não compete a mim. Esse discernimento compete aos nossos pastores, compete aos bispos. Vou citar para vocês um exemplo. O bispo de Lansing, nos Estados Unidos, em Michigan, né, dedicou uma paróquia pessoal às comunidades carismáticas de Ann Arbor, ok? E para esta paróquia, chamada Christ the King, existe lá um decreto, ok?
aonde eles têm expressões de louvor e de adoração carismáticas em alguns momentos da liturgia, em alguns momentos, cuja ênfase é celebrativa na própria liturgia, né? E é feito com grande veneração, com grande piedade e assim por diante, ok? Eu quero concluir isso dizendo para vocês o seguinte, né? No Sobre a Rocha de Pedro, nós tivemos a nossa conferência e nós fizemos questão de que a missa fosse celebrada no Novus Ordo, né? Fosse celebrada com toda a piedade. Nós fizemos os cantos das partes invariáveis na missa de Angelis, em gregoriano, ok? Não houve palmas, uma decisão que nós tomamos, como Sobre a Rocha de Pedro, ok? E todos os demais hinos, mesmo vernáculos, foram cantados realmente num formato litúrgico, inário. Por que nós fizemos isso? Se eu acabei de advogar aqui que, segundo o discernimento dos pastores, não seria um absurdo, né? Porque eu acredito que para a missão do Sobre a Rocha de Pedro, para aquilo que nós queremos, a convergência, eu posso, por caridade e por amor, entender a sensibilidade das outras expressões católicas, dos outros movimentos, e por amor, eu posso abrir mão. Eu posso abrir mão de bater palmas e dar ênfase e amor, né, entregar-me junto com os meus irmãos, abrindo mão dessa expressão em prol da comunhão. Posso fazer isso, ok? E no Sobre a Rocha de Pedro nós vamos fazer isso. Então as assembleias espontâneas são bem fervorosas e bem carismáticas e de repente quando começa a missa muda tudo, né? E nós entramos nesse ambiente e com isso geramos comunhão. Queremos assim fazer. Por quê? Porque nós acreditamos que todo mundo que está batendo palmas, a comunidade Shalom, quando faz isso, ela está blasfemando. Me desculpem, a Shalom é uma das expressões carismáticas mais lindas e belas que eu conheço, ok? Eu preciso dizer isso. E tive experiências lindas, né? De ver na liturgia o fervor, o amor, o zelo, né? Então, fica aqui essa colocação do Sobre a Rocha de Pedro para você, ok? Não é uma resposta tão simples, não é uma resposta tão fácil. Eu gostaria que nós tivéssemos um pouco mais de sensibilidade uns com os outros, né? E queria convidar os irmãos, talvez essa postura do Sobre a Rocha de Pedro pudesse ser interessante para a sua expressão também. Nós percebemos nesse nosso tempo, e isso enquanto Sobre a Rocha de Pedro, tá? Uma grande sensibilidade por muitos grupos e um grande zelo pela dimensão sacrificial da Santa Missa. Isso não é à toa. Acontece que, de fato, isso vem sendo atacado. A nossa fé eucarística, do sacrifício eucarístico, isso vem sendo atacado há muito tempo. E Deus, Nosso Senhor, nos deu santos como o Padre Pio, um sacerdote que carregou os estigmas para lembrar a toda a igreja, profetizar a toda a igreja que a missa é presentificação do Calvário, é sacrifício, e que o sacerdote é aquele que oferta o sacrifício na pessoa de Cristo. O Padre Pio encarnou esse mistério. Isso é muito interessante, né? E eu quero só que você entenda que esses ataques, eles não são do concílio ou do rito do Novus Ordo. Não, é possível viver o Novus Ordo com a dimensão sacrificial e festiva, escatológica, e nós podemos ver isso, sabe como? Deus profetizou, nos deu mais uma profecia, chama-se Carlo Acutis. Nós temos um jovem que amava apaixonadamente a Eucaristia, ia apaixonadamente participar da Santa Missa, a Missa do Novus Ordo. Morreu dando suspiros de amor por Nosso Senhor, e seu corpo se encontra incorrupto para mostrar
que ainda é possível viver a santidade, ainda é possível demonstrar amor eucarístico, participando piedosamente do Novo Zordo. No Sobre a Rocha de Pedro, nós estamos tomando essa opção de não batermos palma na Santa Missa e de termos canções mais inárias mesmo, e até nas partes invariáveis trazer o gregoriano, porque eu acho que é um passo pastoral que nós estamos dando em direção a uma maior comunhão entre nós, né? Nós precisamos fazer frente a essa crise de fé e demonstrar que nós, como católicos, cremos que ali está acontecendo um sacrifício. Por outro lado, nós não podemos tomar essa posição de querer criminalizar, tornar hereges, tornar blasfemos expressões que legitimamente adoram a Deus com palmas. E quando essas palmas são de adoração? Eu acho que esse discernimento cabe aos nossos pastores. Digo para vocês, isso tem lastro nas Escrituras, isso tem lastro naquilo que a gente vê nos escritos patrísticos, e uma das instruções que uma congregação, né, pontifícia escreveu, dá também essa interpretação, né, de que em alguns ambientes, claramente as palmas se apresentaram como meio de louvor e de adoração, né? Falei agora, Ann Arbor soube acolher isso e lá acontece com muita dignidade. Repito para vocês, a experiência que eu tive com o Shalom foi marcante para mim. Então, eu queria trazer aqui uma voz de equilíbrio, né, de ponderação. Não é um tema tão simples. E eu convido as pessoas que, assim como eu, tiveram uma experiência carismática, por que a gente não pode dar esse passo em direção à comunhão? Eu posso abrir mão, por amor aos meus irmãos, pela sensibilidade e pelo zelo litúrgico, de não bater palmas. E você pode? Que Deus abençoe.